Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre literatura e cinema. Acho que faz tempo que eu não atualizo este quadro. Neste quadro, em que eu associo essas duas coisas, eu apresento boas adaptações. E logo de saída, eu vou deixar claro que eu não faço aquele discurso de o livro é sempre melhor, o texto é sempre melhor que o cinema. Não. Primeiro que eu não acho que isso seja verdadeiro. Há casos, e eu já comentei aqui, há casos em que a produção cinematográfica é melhor do que o livro, o conto, seja o que for, do que a história escrita, do que a narrativa escrita. Como é o caso, sempre cito A Festa de Babette. Festa de Babette, o filme é muito melhor do que o texto, certo? E não é só, há outros casos também. Então, assim, eu não sou daquelas que acha que o livro é sempre melhor, porque são linguagens diferentes e às vezes, a depender da história, o visual, a gente poder ver as coisas faz muita diferença, né? Que é o caso da Festa de Babette. Então, isto posto, bora lá. Mas antes, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal, e também curta, comente, compartilhe, me dê sugestões aqui, porque eu vou adorar a participação de vocês. E de saída também, eu já aviso, eu vou dar uma roubadinha. Roubadinha no sentido de que não é necessariamente de um filme que eu vou falar, em um dos casos, é uma série. Primeiro que eu vou citar é Reparação, do Ian McEwan. Este livro que eu adoro, não adianta procurar, aqui no canal não tem resenha dele, embora eu o adore. Este é um dos poucos casos, na minha opinião, em que spoiler estraga o prazer da leitura. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu não ligo muito para spoiler, porque para mim o prazer da literatura está na construção narrativa, mais do que enredo e tal. Mas aqui é a questão narrativa também que importa, né? E o spoiler é sobre isso. Então, eu não fiz resenha, justamente por conta disso. E o filme que eu acho muito bom também, com base nessa história, é aquele filme Desejo Reparação. Se eu não me engano, tem na Netflix. Eu achei o filme muito bom, essa questão da narrativa, que é bem interessante, e é justamente aí que tem o spoiler. Ela foi traduzida na linguagem cinematográfica de uma maneira que eu achei bem interessante, né? Quando eu falo interessante, não estou querendo dizer que teve uma fidelidade com a obra, não. Para mim, tem que causar o mesmo efeito. Eles podem usar um recurso totalmente diferente do que é feito na obra, justamente porque as linguagens são diferentes. Mas o que importa neste caso é o impacto, o efeito causado no espectador é muito parecido com o efeito causado no leitor quando lê a história. E é engraçado, porque é uma história, acho que bem famosa, até o filme é bem famoso. Eu vi não faz tanto tempo assim, acho que foi ano passado, né? Porque eu normalmente leio o primeiro livro, né, na maioria das vezes, e depois assisto a obra. E muitas vezes, por já conhecer a história, acabo não tendo tanto interesse assim em ver filme e tal. Eu espero esquecer um pouco da história do livro para depois assistir o filme. Não é porque eu quero esquecer da história para depois me surpreender. Não tem nada a ver, porque eu já disse, spoiler para mim não importa. É porque eu quero me distanciar da história, me envolver com outra e depois eu volto a ela. É uma forma de tentar reavivá-la em mim. O outro que eu quero citar é O Amante de Lady Chatterley, do G.H. Lawrence, que é um autor inglês. Então, a gente está aqui já com duas obras inglesas, né? O Ian McEwan é inglês e este autor aqui também. O filme que eu quero citar é um filme recente, eu acho que está na Netflix também. Que o filme tem o mesmo nome e eu achei ele muito bem feito. Por que eu tô falando que é um filme recente? Porque há outro filme. Eu acho, se eu não me engano, eu conheci essa obra, essa história, por conta do outro filme. Foi bem antes de ler o livro. Então, acho que eu entrei em contato com a história primeiro de um filme antigo que eu vi na TV há algum tempo. Depois eu li o livro eu já li 2 vezes. E aí eu assisti o filme, acho que do ano passado, não sei, no máximo de 2022, e ele é bem recente.
que eu achei muito bom. Eu achei este filme melhor que o outro, né? Este filme recente melhor que o outro. Então é a ele que eu me refiro. Aqui é a história de uma aristocrata lá da Inglaterra. E ela se casa com outro aristocrata, tal. Só que aí ele, acho que sofre um acidente e fica paraplégico. E ela, recém-casada, fica na função de enfermeira do marido. Ele cria uma dependência muito grande em relação a ela, mesmo tendo empregados, eles têm recursos, né? Eles são da aristocracia, então eles vivem numa propriedade lá, bem isolada, e tem empregados e tudo, mas ele desenvolveu uma dependência dela, então chama pra tudo tal, e isso acaba esgotando. Aí a irmã dela, né, tenta fazer alguma intervenção ali e tal. E aí ela acaba por tentar buscar um tipo de prazer, algum tipo de prazer na vida, além de cuidar do marido. E ela começa a passear pela propriedade, né? A gente está falando de uma propriedade gigantesca. E eles têm lá um funcionário que é o guarda de caça. E ela acaba vivendo uma tórrida história de amor com este guarda de caça. O enredo é simples, banal, não tem nada demais. Essa história, ela é interessante por conta da relação dela com este guarda de caça, né? A história deles, a relação deles, que não é nada convencional, né? Uma mulher da nobreza e o cara lá. E não é isso que a torna interessante, porque esse tipo de entrosamento de romance a gente vê desde do romantismo, mas como é a relação deles, como eles lidam com o corpo, com a sexualidade, essas coisas todas, que é bem interessante nesta obra. E o filme expressa isso muito bem. E o último, e aqui a roubadinha de que eu falei, é Os Miseráveis, né? Aqui a minha edição está em francês, sempre pergunto quando eu mostro isso aqui. É uma edição que parece... Não é de bolso. Eu ia falar, parece de bolso. O livro não é tão pequeno assim. Ele tem... Quase que ele tem... O espaço daqui é quase o espaço daqui, percebam. Por isso que eu achei que fosse de bolso, mas não é não. Mas é uma obra gigantesca. Aqui essa edição tem quase 1.700 páginas. Eu achei muito bem representada numa série que tem na Prime Video. Não sei se ainda tem, mas eu assisti na Prime Video. É uma série que tem esse mesmo nome, só para vocês identificarem. A atriz que faz a personagem da Cosette é essa mesma atriz que faz a Emily em Paris, a Lily Collins, né? Isso só para vocês identificarem a obra. Eu achei a série muito bem feita, assim. Parecia que eu estava dentro da história aqui todinha, as passagens todas são representadas, são transpostas. Eu achei a história bem boa, assim, uma série bem boa. Este romance aqui, eu acho que tentar transpô-lo no filme é perder muito. Pra mim não é uma história que tem que ser adaptada em filme, tem que ser em série mesmo, porque olha o tamanho disso, com várias passagens, vários fatos acontecendo, né? Então, não dá. Não dá para tudo isso caber no filme. Poderia ser um livro grande, mas com poucos fatos, né? Poderia ter várias páginas só de teorias, introspectivas e tal. Aí daria para representar aí um filme e ficar bom. Mas aqui não, aqui a gente tem um enredo bem complexo, várias personagens, várias coisas acontecendo. É guerra, é isso, é aquilo, e no filme curto não daria, eu acho que não ficaria bom, né? Ficaria muito aquém. Aí eu acho que a série foi uma boa saída para isso aqui, para este livro aqui. Me digam se vocês já leram essas histórias, se já viram os filmes, as produções que eu citei. Me indiquem mais coisas que eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e